Inglaterra global no Indo-Pacífico, ilusão versus realidade do poder da Inglaterra. Inglaterra global no Indo-Pacífico, comércio, ilusão e o horizonte reduzido do poder inglês. Quando a Inglaterra anunciou sua inclinação Indo-Pacífica em 2021, a retórica era carregada de aspirações. Eis a Inglaterra pós-Brexit, recém-libertada de Bruxelas, reengajando-se com a região mais dinâmica do mundo. A revisão integrada proclamou um futuro ancorado em parcerias econômicas, alinhamento estratégico com democracias como Índia e Japão e uma postura voltada para o futuro na emergente ordem Indo-Pacífica. Avançando para 2025, a inclinação produziu dois resultados há muito aguardados: um acordo comercial bilateral com a Índia e outro mais limitado com os Estados Unidos. Ambos estão sendo apresentados como justificativa para a trajetória britânica pós-União Europeia. Prova de que a Inglaterra global é mais do que um slogan, mas a realidade é mais dura. Esses acordos não marcam um retorno à relevância global. Eles expõem os limites do poder inglês em uma região do Indo-Pacífico cada vez mais moldada por atores maiores e mais confiantes, com visões estratégicas claras. A Inglaterra não está moldando esta ordem, ela está se juntando a ela. Veja o acordo entre a Inglaterra e a Índia, assinado às vésperas das eleições nacionais indianas de 2024. Era para ser a joia da coroa da estratégia comercial inglesa no Indo-Pacífico. Em vez disso, parece mais uma joia de fantasia brilhante apresentada, mas onde é importante. Sim, há reduções modestas de tarifas sobre uísques, produtos farmacêuticos e peças automotivas. Mas as questões estruturais mais profundas, acesso ao setor de serviços da Índia, liberação do comércio digital e mobilidade da mão de obra para os trabalhadores qualificados permanecem sem solução. Em relação à governança de dados, produtos agrícolas e proteção de investimentos, o acordo é silencioso ou provisório. Essa assimetria não é acidental. Ela reflete as realidades geopolíticas e econômicas de um mundo que não gira mais em torno do sistema comercial liberal que a Inglaterra ajudou a criar e que não controla mais. A estratégia comercial da Índia hoje não se trata de se conectar às cadeias de valor ocidentais. Trata-se de consolidar a capacidade industrial nacional, preservar a soberania regulatória e maximizar a alavancagem negocial por meio do alinhamento multilateral. Não foi por acaso que a Índia se afastou da parceria econômica regional abrangente, enquanto aprofundava seletivamente os laços com os Estados Unidos, a Austrália e a União Europeia em seus próprios termos. Nova Delhi não vê a Inglaterra como uma potência séria. Londres é vista como um ator outrora grandioso em busca de relevância. Foi exatamente assim que os negociadores indianos a trataram. Os ingleses queriam um acordo para justificar sua retórica Indo-Pacífica. A Índia queria alguns ganhos específicos e pouco ofereciam em troca por eles. Isso não é uma parceria mútua, é uma extração estratégica. O acordo com os Estados Unidos é ainda mais revelador. Apesar dos comunicados de imprensa comemorativos, este não é um acordo de livre comércio abrangente, oferece alívio tarifário sobre uma gama restrita de produtos uísque, escocês, peças aeroespaciais e alguns componentes automotivos. Aponta para a cooperação regulatória, mas não oferece nada em serviço, pouco em comércio digital e nenhum retorno significativo à liberação mais ampla imaginada no âmbito da parceria transatlântica do comércio e investimento. Este é o custo de confundir soberania com alavancagem. A Inglaterra deixou a União Europeia prometendo uma política comercial ágil e soberana, uma Londres livre para fechar acordos com as principais economias. Mas essa política agora opera em um ambiente geopolítico em que o comércio foi reabsorvido pela grande estratégia. Sob a presidência renovada de Donald Trump, os Estados Unidos buscam o comércio administrado, não o livre comércio. O acesso ao mercado depende do alinhamento estratégico. Mas porque ecoou de forma confiável as posições americanas sobre a China, os gastos com defesa e a política tecnológica. Em suma, ele conquistou um lugar à mesa, obedecendo, não competindo. Isso importa no Indo-Pacífico porque toda a inclinação da Inglaterra foi estruturada em torno do alinhamento estratégico com os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália. Mas em todas essas relações, a Inglaterra é agora o ator secundário. No AUKUS, é o parceiro único dos Estados Unidos e da Austrália. No comércio, sua contribuição é muito pequena para ter importância. E na diplomacia regional, sua presença é majoritariamente simbólica, consistindo em destacamentos navais, visitas de alto nível e discursos ocasionais em Singapura. Não há um grande projeto, apenas deriva disfarçada de estratégia. O problema mais profundo é estrutural. A Inglaterra improvisou em grande parte sua identidade econômica após Brexit, não a definiu. A adesão ao acordo abrangente e progressivo para a parceria transpacífica é simbolicamente valiosa, mas economicamente marginal. O comércio com a União Europeia, o maior parceiro da Inglaterra, continua atolado em burocracia e atritos regulatórios. Agora, esses acordos mais recentes revelam a verdade mais ampla. A postura comercial da Inglaterra pós-Brexit é reativa, não generativa. É improvisar, não criar regras.
Isto não é um fracasso em si, é o resultado lógico de uma estratégia baseada numa interpretação fundamentalmente errada das tendências globais. Os arquitetos do Brexit imaginaram um retorno a uma Inglaterra soberana, liberal e comercial, operando de forma independente no sistema de mercado global. Mas esse sistema está a entrar em colapso. A nova economia global é baseada em blocos, influenciada pela segurança e cada vez mais coerciva. O comércio não se trata de ganhos mútuos, trata de poder, resiliência e controle. A Inglaterra deixou a União Europeia com a expectativa de surfar nas ondas da globalização. Emergiu numa era de fragmentação geoeconômica e viu-se sem um conselho. A Índia entende isso, a China também, os Estados Unidos sob o governo Trump também. Mas Londres, ainda imersa no mito do comercialismo liberal, continua a interpretar mal a situação. Esses acordos estão sendo apresentados como prova de que a inclinação Indo-Pacífico está funcionando. Na realidade, eles mostram o quanto a Inglaterra precisa ceder apenas para permanecer na conversa. Então, o que tudo isso significa para o futuro da Inglaterra no Indo-Pacífico? Pergunto. Isso significa que a inclinação precisa de mais do que gestos simbólicos e apertos de mão, precisa de capacidades reais, econômicas, diplomáticas e estratégicas. Significa desenvolver a política comercial de investimento coerente, que atenta às necessidades regionais e não apenas à ótica política interna. Significa abandonar a fantasia da Inglaterra global e encarar o que a Inglaterra realmente é, uma potência de médio porte com ativos significativos, mas com margens de erro cada vez menores. Ainda há um papel para a Inglaterra no Indo-Pacífico, mas não é aquele imaginado pelos sonhadores pós-Brexit. A Inglaterra não é um ditador de regras, não é uma âncora regional, é um colaborador valioso, mas não central. Pode ajudar a construir coalizões em torno da confiança digital, das finanças verdes, da governança marítima. Pode apoiar a dissuasão regional e construir parcerias entre a indústria e a defesa, mas não pode fingir a nostalgia e substituir a estratégia. Os acordos comerciais com a Índia e os Estados Unidos não são triunfos estratégicos, são lembretes de que no Indo-Pacífico de hoje a credibilidade é conquistada, não herdada. A Inglaterra conquistou acesso ao mercado oferecendo deferência, assinou acordos cedendo termos. Isso pode ser o melhor que pode fazer nas circunstâncias, mas não deve ser confundido com sucesso. Se significa comprar, se é isso que significa cumprir o Brexit no Indo-Pacífico, então a Inglaterra precisa se fazer uma pergunta difícil: está satisfeita em ser um passageiro no veículo estratégico de outra pessoa ou está finalmente pronto para criar uma postura coerente enraizada em realidades duras em vez de ilusões esperançosas? Pergunta. A Força Aérea dos Estados Unidos não está preparada para o que vem da China. Um novo relatório da Força Aérea dos Estados Unidos, do Departamento da Força Aérea, em 2050, descreve um futuro em que as bases aéreas nacionais e avançadas dos Estados Unidos não serão mais santuários, enfrentando ameaças persistentes de armas de precisão de ultra longo alcance dos adversários, inclusive do espaço. Isso exige uma mudança fundamental da força atual centrada no caça. O relatório alerta que a dependência de bases avançadas, facilmente alvos e aeronaves táticas de curto alcance como o F-22 será insustentável. Em vez disso, ele exige uma futura força aérea com mais plataformas de longo alcance, como o B-21, enfatizando capacidade de combate à distância, alcançando apenas superioridade aérea localizada e temporária por meio de operações pulsadas. Com a China revelando recentemente sua nova aeronave Stealth, atualmente em teste, e o destino do Next Generation Air Dominance Fighter, em ligado dos Estados Unidos, ainda incerta, a Força Aérea divulgou sua visão de 22 páginas sobre o futuro da guerra aérea, um relatório recém-lançado intitulado simplesmente O Departamento da Força Aérea em 2050. Este relatório destaca o cenário em rápida transformação da guerra aérea, incluindo a necessidade de uma mudança fundamental na forma como os Estados Unidos projetam e adquirem novas aeronaves de combate. Também enfatiza a necessidade de aumentar drasticamente o número e o alcance dos novos jatos em serviço, devido à ameaça persistente e crescente a ataques com mísseis de cruzeiro e balísticos de longo alcance contra bases aéreas avançadas. No entanto, essas
não são as únicas ameaças com as quais a Força Aérea se preocupa, com previsões de adversários utilizando interceptadores de defesa aérea capazes de derrubar aeronaves a milhares de quilômetros de distância, o arsenal nuclear da China aumentando para milhares de ogivas e a crescente possibilidade de ataque com mísseis convencionais no território continental dos Estados Unidos. A Força Aérea pinta um quadro dos Estados Unidos em uma encruzilhada com dois caminhos possíveis a seguir. O primeiro é a classe de parlamentares e o Departamento de Defesa, que continua resistindo à mudança, mantém armas e aeronaves antigas e obsoletas em serviço por muito tempo, além de sua vida útil por motivos políticos, e visa vencer o próximo grande conflito, preparando-se para o último. Este caminho, alerta a Força Aérea Americana, levará a um aparato de poder aéreo obsoleto em 2050, muito semelhante à Força Aérea que já está em serviço hoje. But the Air Force Mas a Força Aérea também descreve outro caminho possível, que está disposto a adotar mudanças fundamentais na maneira como os Estados Unidos conduzem a guerra aérea, desde os Estados Unidos iniciais de projetos de novos sistemas até seu emprego no campo de batalha. Em termos simples, os Estados Unidos não podem mais adiar essa batalha e precisam decidir agora em qual futuro sua Força Aérea lutará. Um futuro em que o envelhecido aparato de poder aéreo do país luta para lidar com as ameaças de amanhã usando os equipamentos de ontem. Ou um futuro em que os Estados Unidos se apoiam em tecnologias emergentes da mesma forma que fizeram no século XX, não chegando ao futuro da guerra aérea, mas moldando por si mesmos. Agora, seja importante não exagerar a importância dos desenvolvimentos da aviação chinesa, mas também não devemos subestimá-los. Durante a recente visita à Sandbox News, ao NORAD e ao SpaceConf, um ponto comum ecoado em todas as reuniões foi que a China não é o Talibã. Em vez disso, é um adversário bem financiado e altamente motivado, com recursos significativos e capacidades em rápida expansão para implementar. Isso era frequentemente seguido por outra declaração ainda mais enervante, que o Norte-Com valoriza o suficiente para tê-lo pintado na parede. A pátria não é mais um santuário. A avaliação da Força Aérea Americana sobre o próximo quarto de século na guerra aérea ecoa diretamente esse sentimento. O investimento maciço da China em sistemas de médio alcance lançados por via aérea, terrestre e marítima e em sistemas que alcançam a chamada segunda cadeia de ilhas e além, já colocou em risco os sistemas e conceitos operacionais tradicionais da Força Aérea Americana. Só podem esperar que essa tendência continue. Em 2050, devemos esperar estar sob a ameaça de armas de precisão de ultra longo alcance, a qualquer alcance, lançadas de qualquer domínio, incluindo o espaço. Não haverá refúgio contra essas armas, afirma o relatório. Embora a Força Aérea Americana esteja focada em manter a vantagem de combate dos Estados Unidos no domínio do poder aéreo, sua análise do ambiente de ameaça de 2050 inclui ameaças de maior alcance do que aquelas representadas por caças, bombardeiros e mísseis de longo alcance, mesmo com um conflito amplamente localizado atingirá o território americano. E não apenas pelo possível uso de armas cinéticas de precisão de longo alcance contra o nosso território, infraestruturas militares e não militares críticas, bem como a própria cognição humana, estarão sob o risco de ataques cinéticos e não cinéticos nos domínios cibernéticos da informação. Isso afetará as operações militares conduzidas pela Força Aérea e pela Força Espacial, mas também terá um impacto social mais amplo. Em outras palavras, a Força Aérea Americana pinta o quadro sombrio da competição militar de 2050, um cenário definido não por caças altamente manobráveis se enfrentando em combates aéreos dinâmicos, mas sim por munições de longo alcance, causando estragos em alvos que antes pareciam fora do alcance, com precisão e regularidade suficiente para derrubar a abordagem atual dos Estados Unidos para a projeção de força. Mesmo não há um domínio há muito dominado pelos Estados Unidos, a Força Aérea vê o estabelecimento de uma superioridade aérea duradoura sobre regiões disputadas do globo em 2050, como algo que só pode ser alcançado em áreas localizadas por curtos períodos de tempo, com recursos aéreos sendo usados para policiar esses espaços sob constante ameaça de mísseis terrestres que avançam rapidamente. Na visão da Força Aérea Americana, bases aéreas fixas localizadas na vanguarda, onde os Estados Unidos podem acumular poder aéreo para operações de combate prolongadas, não serão mais uma opção viável, pois ataques de longo alcance, montados por mísseis balísticos, cruzeiros e hipersônicos, juntamente com drones kamikazes armados, os transformarão em alvos inúteis, com aeronaves americanas destruídas na pista de pouso muito antes de entrar em combate. Forças aéreas que dependem de um pequeno número de aeródromos avançados e de fácil alcance não serão viáveis em 2050. E podem não ser viáveis hoje. Da mesma forma, armas de contra-ataque com alcance superior a 1.600 km, apoiadas por sensores espaciais, colocarão em risco aeronaves, como os aviões tanques que tradicionalmente operam impunemente, afirma o relatório.
Vale ressaltar que mísseis terra com alcance de 1.600 km representariam uma mudança drástica na forma como as operações de defesa aérea são realizadas. E como aponta a Força Aérea, certamente precisariam ser apoiados por sensores espaciais para serem viáveis. Os sistemas de defesa aérea mais avançados da atualidade frequentemente dependem de múltiplos conjuntos de radares transmitindo em frequências diferentes para identificar, rastrear e, eventualmente, mirar ameaças a centenas de quilômetros de distância, mas a linha de visão e a curvatura da Terra tornam improvável estender esse alcance muito mais longe com radares de superfície. O S-400 Triumph da Rússia, por exemplo, deriva o 400 em seu nome do alcance máximo de engajamento de seu interceptador de maior alcance, o 40NC, de aproximadamente 400 km ou cerca de 250 milhas. Mesmo o S-500, mais novo, que supostamente já está em serviço limitado, não consegue atingir alvos mais distantes do que isso. Apesar de alegar um alcance de mira aumentado para 600 km ou cerca de 372 milhas, porque a Rússia ainda não colocou em campo um interceptador com alcance maior que o míssil 40N6 do S-400 para ser lançado. A China também emprega sistemas de defesa aérea S-400 de origem russa, bem como sua própria série HK-9, que pode ser considerada uma espécie de amálgama do S-300 russo, no qual foi baseado em sistemas de comando e controle derivados de sistemas de defesa aérea americanos e israelenses obtidos por meio de uma combinação de espionagem e compra de tecnologia de uso duplo de empresas ocidentais. Apesar das semelhanças entre seus sistemas, as defesas aéreas russos e chinesas apresentam diferentes pontos fortes e fracos. Acredita-se que os sistemas russos sejam mais integrados entre si, enquanto os chineses são mais amplamente distribuídos em geral, mais móveis. Nenhuma das nações, no entanto, possui atualmente os meios publicamente divulgados para enfrentar as ameaças aéreas a uma distância superior a 400 km, na melhor das hipóteses, ou mesmo para identificá-las a distância superior a 600 km. Mas a Força Aérea acredita claramente que um desses países, se não ambos, será capaz de quadruplicar o alcance dos interceptadores e acoplar essas capacidades ao rastreamento preciso de alvos a partir de sistemas espaciais nas próximas 2 décadas e meia. A Força Aérea Americana acredita que a precisão de longo alcance em bases aéreas avançadas, juntamente com a capacidade de abater aeronaves invasoras em milhares de quilômetros de distância, forçará uma mudança na doutrina de guerra aérea dos Estados Unidos, que visa alcançar a superioridade aérea apenas episodicamente. Como a própria Força Aérea afirma, por meio de operações pulsadas, trata-se de um afastamento drástico da doutrina de longa data da Força Aérea Americana. De certa forma, ecoa a doutrina de guerra aérea soviética, estabelecida pela primeira vez durante a Guerra Fria, baseada no reconhecimento de que os soviéticos não conseguiram reunir poder aéreo suficiente para derrotar o OTAN no céu, e em vez disso se concentrariam em proteger o espaço aéreo em torno das operações de combate e em seguida cedê-lo novamente quando não fosse mais necessário. Essa abordagem, no entanto, provou-se altamente ineficaz em relação à Ucrânia, apesar das vastas vantagens numéricas e tecnológicas da Rússia, como demonstrado pela capacidade da Ucrânia de continuar não apenas operando uma ampla variedade de aeronaves táticas agora, com quase 3 anos de conflito, como também de manter caças e bombardeiros russos em risco contínuo. Essa semelhança não deve ser necessariamente vista como uma lógica falha por parte da Força Aérea Americana, mas pode simplesmente destacar o quão imensa será a superação desse desafio. Essa mudança radical na doutrina prevista pela Força Aérea Americana, afirma o relatório de 2050, deve vir acompanhada de uma mudança igualmente significativa na composição das frotas de aeronaves dos Estados Unidos. Em tal cenário de batalha futura, a Força Aérea Americana considera caças de alcance relativamente curto, mas altamente capazes, como o F-22 e Raptor, cada vez mais irrelevantes. Bombardeiros penetrantes ainda terão utilidade para a dissuasão nuclear, mas um grande número de bombardeiros penetrantes escoltados por caças capazes de penetrar em espaço aéreo fortemente defendido terão utilidades limitadas, especialmente dada a disponibilidade potencial de armas de baixo custo, de ataque à distância e de espera, diz a Força Aérea. Embora o raciocínio por trás dessa avaliação não seja equivocado, ela soa desconfortavelmente semelhante a avaliações semelhantes feitas nas décadas de 1950 e 1960, quando os mísseis balísticos intercontinentais pareciam tornar as frotas de bombardeio e caça dos Estados Unidos desnecessárias. Afinal, se é possível atingir um alvo de outro lado do globo com um único míssil, por que se preocupar em construir aeronaves para voar até lá e lutar? Pergunta.
entanto, esta é uma área em que me inclina a discordar das conclusões da Força Aérea Americana. Em 25 anos, a China pode de fato ter capacidade de ataque de longo alcance suficiente para forçar os Estados Unidos a operar em alcances estratégicos em vez de táticos. No entanto, em um mundo em que ainda terá literalmente milhares de caças de quarta geração em serviço em todo o mundo, além dos inevitáveis conflitos localizados que eclodem, que não representam o mesmo grau de ameaça que os Estados Unidos poderiam encontrar em uma guerra com a China, acumular um estoque de munições de uso único com capacidades específicas adaptadas para um combate de alto nível faz tão pouco sentido em 2050 quanto hoje. Aeronaves tripuladas ou não só oferecem muito mais flexibilidade do que munições de uso único, como também oferecem uma importante capacidade de reutilização, reduzindo drasticamente o custo de entrega de munições nos alvos. Enxame de drones, por exemplo, pode ser muito eficaz no combate a certos tipos de alvos, mas não são reutilizáveis, o que significa que a questão não é quantos drones você pode comprar pelo preço de um F-35, mas sim quantos drones você precisaria comprar para atingir tantos alvos quanto um único F-35 consegue atingir ao longo de sua vida útil de 8.000 horas. Construir um enorme estoque de mísseis de uso único, de alta qualidade, baixa observabilidade sempre representará um custo maior do que construir aeronaves reutilizadas capazes de lançar munições de custo muito menor em suas áreas-alvo. Os mísseis de cruzeiro de maior alcance dos Estados Unidos em serviço atualmente, armas como Tomahawk com alcance superior a 2.400 km, em uma variante convencionalmente armada da AGM-108 Long Range Standoff Weapon, ainda em desenvolvimento, custa milhões de dólares cada, e com base nas próprias avaliações da Força Aérea, provavelmente não oferece alcance suficiente para serem lançados com relativa segurança nos próximos anos. Esse alto custo se deve em grande parte ao fato de que essas armas precisam ter sistemas de propulsão aspirados e reservas de combustível suficientes para cobrir toda essa distância. Além disso, elas precisam de recursos avançados de orientação a bordo para alcançar áreas-alvo distantes com precisão e precisam ter suas próprias características de projeto de baixa observabilidade, revestimentos furtivos e às vezes até mesmo contramedidos, tudo para ser destruídos no impacto com um alvo. Um F-35 voando em espaço aéreo disputado poderia teoricamente atingir alvos semelhantes com uma bomba de pequeno diâmetro de $200.000 3 vezes por semana durante os próximos 20 anos, com um custo operacional menor e muito menos pressão sobre a capacidade industrial americana. Isso, é claro, não significa que munições de longo alcance desse tipo não sejam vitais para o futuro dos esforços de combate americanos, mas sim que uma estratégia de combate economicamente viável não pode depender muito de munições de uso único de alta qualidade, sob pena de os Estados Unidos correrem o risco de esgotar seus estoques contra adversários menores em conflitos de baixa intensidade ou pior, de perder uma guerra de desgaste financeiro contra um adversário como a China. Uma combinação equilibrada de munições e métodos de lançamento permite uma gama maior de opções para os comandantes em combate. Uma abordagem mais econômica para o lançamento de armas quando apropriada a uma carga de produção mais distribuída na fabricação americana. Entretanto, apesar das reservas sobre a dependência da Força Aérea em mísseis de longo alcance, a Força Aérea dos Estados Unidos precisará de fato fazer a transição da manutenção de um grande número de jatos táticos e um pequeno número de aeronaves de longo alcance para, em vez disso, manter um número menor de jatos de curto alcance e um número muito maior de plataformas de longo alcance. De acordo com registros públicos, em 2024, a Força Aérea dos Estados Unidos, incluindo a reserva da Força Aérea, mantinha uma frota total de bombardeiros de longo alcance de 141 aeronaves, incluindo 45 B-1B Lancers e 20 B-2 Spirit, já programados para aposentadoria na década de 2030, e 58 B-52S, com cada um proporcionando alcance de combate sem reabastecimento entre aproximadamente 4.800 km no B-1B Lancer e quase 11.200 km no B-2 Spirit.
Esses bombardeiros representam cerca de 2,6% do número total de aeronaves da Força Aérea Americana, com 100 B-21 Raiders atualmente encomendados para substituir os Lancer e Spirits aposentados. Esse número aumentará para 158, ou quase 3%. Por outro lado, em 2024, a Força Aérea também mantinha uma frota de 2.093 caças de vários tipos, incluindo a Guarda Aérea Nacional e as reservas. Essas aeronaves representam a espinha dorsal da capacidade de entrega de armas da Força Aérea Americana e oferecem alcance de combate que variam de apenas 545 km no caso do F-16C com a carga de combate completa e até 1.277 km no F-15 Eagles, em forte contraste com a frota de bombardeiros de longo alcance. Essas aeronaves representam cerca de 40% de todo o estoque de aeronaves da Força Aérea Americana. Reconhecendo a realidade de ataques de mísseis de longo alcance que colocam bases aéreas avançadas em risco e interceptadores a 1.600 km de distância, tornando as operações de navio-tanque muito perigosas em qualquer lugar perto da costa chinesa, não há como contornar o fato de que os caças americanos não oferecem alcance suficiente para continuar servindo como a espinha dorsal da força no ambiente futuro que a Força Aérea prevê. De acordo com o relatório, essa questão pode ser resolvida aposentando aeronaves de caça mais antigas que não são viáveis para combates futuros, plataformas como o A-10 Thunderbolt II, aumentando a aquisição de plataformas de longo alcance como o B-21, projeto subsequente, além das 100 atualmente encomendadas. E a curto prazo, confiando mais em lançamento de armas stand-off de aeronave de transporte ou carga, que pode se argumentar é uma referência ao conceito Rapid Dragon da Lockheed Martin, exceto no nome. O relatório também destaca a importância de continuar a aprimorar tecnologias destinadas a permitir maior capacidade de sobrevivência nessas plataformas de longo alcance, ou mesmo a implementação de plataformas inteiramente novas conforme o ambiente de ameaças muda. Esse foco em operações de alcance extremamente longo pode até explicar parte da hesitação interna em avançar com o caça Next Generation Air Dominance da Força Aérea meses atrás. Como um ex-oficial de alto escalão disse recentemente à Sandbox News, uma vez que se estendem os requisitos de alcance para um caça como unidade até certo ponto, o tamanho necessário da aeronave devido apenas ao armazenamento de combustível começa a se aproximar do território dos bombardeiros, disse o ex-oficial sob condição de anonimato. E como o B-21, bombardeio multifuncional capaz de servir como o mesmo nó de comando para futuros caças drones habilitados para inteligência artificial já entrando em produção, o preço daquele grande caça de tamanho de um bombardeio começa a parecer cada vez menos atraente. Para simplificar, num prazo suficientemente longo, a Força Aérea Americana parece acreditar que todas as aeronaves de combate terão que se tornar algum tipo de bombardeiro. Prever com precisão o futuro da guerra é praticamente impossível. O melhor que podemos fazer é analisar e extrapolar a partir das tendências atuais. Além disso, esses relatórios são até certo ponto pessimistas por um motivo. Seu objetivo, como jogos de guerra com regras que favorecem o adversário, é promover as mudanças necessárias para garantir que os Estados Unidos entrem em conflito com a superioridade de poder que praticamente garante a vitória, com as ações do adversário simplesmente determinando o custo final dessa vitória. Portanto, embora a estrutura, a composição e até mesmo a doutrina da guerra aérea americana possam precisar mudar nos próximos anos, a única coisa que a Força Aérea considera que permanecerá mesmo diante de todas essas mudanças é a capacidade dos Estados Unidos de lutar e vencer no céu. Isto é, se o governo dos Estados Unidos fizer disso uma prioridade política e econômica. Quanto a se isso vai acontecer ou não, só o tempo dirá.